Bom dia a todo mundo, seja bem-vindo a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje, com a participação da Ana Paula, do Centro Espírita Caminho da Luz. E nós vamos começar com uma página do livro Vinha de Luz, lição 80, Como Sofres. A lição está no Evangelho de Pedro, no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Que fala assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. E Emmanuel faz o seguinte comentário: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento dos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar proveitos das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Emmanuel faz um convite aqui do Como Sofres, bem ligado ao capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que coloca bem a questão nossa do sofrer, do sofrimento, Como sabemos que a dor é uma escola, A dor, ela vem justamente no momento em que a gente possa aprender algo para a nossa transformação, e ele diz que aqui muitas vezes a gente menospreza isso, colocando por que comigo, por que está acontecendo comigo, por que está acontecendo isso com o planeta, e esquecendo de que a gente tem a real oportunidade agora de transformar. E sabemos que é difícil, que dói, que sofre, porque nós estamos passando por isso. Mas as tribulações da vida são justamente um convite para a nossa transformação, E Emmanuel está mostrando bem disso, Como que a gente sofre, Tem momentos em que a gente necessita dessa escola para o nosso aprimoramento. Agora, se a gente agir com revolta, nós não estamos aprendendo nada. Nós temos justamente que aproveitar desses momentos para tirar um aprendizado e se aprimorar cada vez mais a cada dia, no recurso do tempo, no recurso da fé. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, ao Jesus Mestre Amigo, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, mais uma vez, aprendendo um pouco desse teu Evangelho, e que possamos, através das palavras oradoras de hoje, aprendermos um pouco mais desses seus ensinamentos para internalizar em nossos corações e colocarmos em prática diária, envolvendo as famílias, envolvendo a sociedade,
envolvendo o nosso íntimo. Ampare a toda a comunidade, o nosso município, o nosso país e o mundo que está passando por enfermidades da alma e que possamos, através dessas vibrações, acalentar corações aflitos para que possam continuar o seu caminho. Que o Senhor nos ampare e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje a gente está com a Ana Paula, lá do Centro Espírita Caminho da Luz. Está aqui, vai fazer para a gente o nosso estudo de hoje da perfeição moral. Ana Paula, está contigo. Bom dia. Obrigada, Casa, pelo convite. Bom dia a todos. Que tenhamos um bom momento de reflexão, de estudos na manhã de hoje, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que as pessoas vão assistir, né? Bom, o tema da manhã de hoje é da perfeição moral. Esse tema, na verdade, sempre oportuno, nos remete às questões ligadas ao autoconhecimento, em busca da nossa constante autotransformação, reforma íntima, né? Visto que, à medida que a gente se conhece e entende da nossa necessidade, né, de autoaprimoramento, de autoconhecimento, de paz interior que tem a ver com esse momento, né, com essa questão, a gente começa a trabalhar isso na gente. Vamos começar falando do início, né, da nossa caminhada como espíritos, vamos falar assim. Nós fomos criados simples e ignorantes, né, destinados à perfeição. Quando Jesus disse, né, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, é importante a gente ressaltar que ele, como sempre, né, ali naquele momento, falando com palavras e alegorias, né, na palavra, para poder ser bem entendido, né? Então, quando se fala sede perfeitos, no sentido não de que a gente seja como o Pai, porque isso seria impossível, já que Deus é a inteligência suprema, né, causa primeira de todas as coisas. Então, o que ele certamente nos conclama é que nós sejamos dignos de sermos realmente perfeitos. Em que sentido? Somos perfectíveis, somos seres em evolução constante. Então, como ele mesmo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Deuses com D minúsculo, deuses filhos de Deus, criados pelo Pai. Simples e ignorantes, destinados à perfeição, e nessa escalada evolutiva vamos atingi-la, mas não na sua questão absoluta, mas uma perfeição relativa e que tem totalmente a ver com a nossa meta como espíritos, né, imortais, constantemente em aprendizado. Essa palavra é bom a gente sempre ressaltar, né? Em aprendizado constante. Por quê? Deus é dinâmico, né? A criação dele é dinâmica, o universo é simplesmente infinito, a gente não tem como mensurar isso. Já é difícil mensurar a nossa Via Láctea, a gente entender a gente, né, planeta Terra, humanidade terrestre, somente olhando para a nossa Via Láctea. Imagine olhar para o universo. Então, há uma dinâmica da criação perfeita. E desculpa, não estamos sozinhos nessa caminhada. Porém, cada mundo, cada situação, né, está com o seu patamar evolutivo. Temos planetas menos evoluídos que o nosso, humanidades menos evoluídas e iguais e em muito maiores escalas. Então, dentro desse processo, nós estamos aqui no planeta Terra atualmente no rumo da regeneração, né, da categoria, saindo da categoria de provas e expiações para a categoria planetária de mundo de regeneração, em que a gente não vai virar espírito perfeito, né? A gente simplesmente
vai se colocar vibratoriamente, né, em termos de propósito, de conscientização espiritual, espíritos mais ligados ao bem, afeitos a essa regeneração, a essa mudança. E o que é a regeneração? Porque a gente tem que começar por nós, né? A gente não pode ficar ligado apenas esperando as coisas exteriores. E nós, como seres humanos, temos essa tendência, né, de esperar o que vem de fora. E, na verdade, é o que vem de dentro, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, porque é dela que depende essa nossa condição. Sendo melhores, né, como pessoas, como seres humanos, buscando esse autoconhecimento, sabendo da nossa necessidade de autoaprimoramento, de constante aprendizado, e isso é que nos vai colocar nesse patamar regenerativo, né? Só se melhora quem deseja, quem sabe que tem algo a melhorar. Só se reforma uma casa quem enxerga algum tipo de problema nela. No geral, é assim que funciona. E mesmo assim, quando você começa a mexer numa reforma, e a íntima é maior ainda, né? Esse processo é mais complexo, a gente começa a ter certos transtornos, porque você sai da sua zona de conforto, né? E passa a ter que lidar com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, já que somos ainda espíritos imperfeitos, né? A nossa perfectibilidade, ela tem a ver com o nosso desenvolvimento intelecto-moral. À medida que fomos criados simples e ignorantes, né, como já dissemos no início, fomos crescendo nesse processo de desenvolvimento, fomos reencarnando gradativamente, né? E é um processo lento, né? É um processo gradual, progressivo. E nesse processo ganhamos, né, o desenvolvimento da nossa inteligência e também o desenvolvimento do nosso raciocínio. E à medida que recebemos, né, milhares de encarnações, tivemos muito processo reencarnatório em vários reinos, até chegarmos ao reino nominal, até desenvolvermos a nossa condição de inteligência e, sobretudo, raciocínio, que é o que nos difere dos animais, né? E o nosso livre-arbítrio nos foi dado, né, pelo Pai, a partir desse desenvolvimento de raciocínio, né? Então, a nossa perfectibilidade, o nosso processo de reforma íntima, o nosso processo de crescimento espiritual, que está ligado a essa perfeição moral para a qual fomos criados, ele começa nesse momento de que a gente começa a entender o nosso processo, começa a raciocinar e desenvolver a nossa inteligência. Em desenvolvendo inteligência e raciocínio, ainda que de forma gradativa, né, no início, né, da humanidade, até então, a gente vai recebendo o livre-arbítrio de acordo com essa condição intelecto-moral. E aí, quanto maior a nossa condição intelecto-moral, maior o nosso livre-arbítrio. E, consequentemente, maior a nossa responsabilidade perante as nossas escolhas. Dentro desse processo, aí sim, a gente começa a pensar na questão da perfeição moral. Porque à medida que a gente se conscientiza como seres humanos, aqui, 2021, né, século 21, da nossa condição, espíritos, né, reencarnacionistas, com uma bagagem enorme, né, espiritual, intelecto, moral, porque ninguém perde o que conquista, né, nesse patamar, nessa condição que nós estamos, caminhando para esse processo de planeta de regeneração. Mais do que nunca, esse momento é um momento de repensar, né? Trazendo para a nossa reflexão, quando a gente fala da perfeição moral, é exatamente para a gente começar a refletir o que estamos fazendo da nossa vida. O que estamos fazendo das oportunidades que Deus nos deu desde o início, que nos dá
pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua sabedoria, através do próprio livre-arbítrio, o que estamos fazendo, bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio. É claro que, como já disse antes, o livre-arbítrio ele tem a ver com a nossa condição intelecto-moral. Mesmo estando no século XXI, nós temos espíritos de várias condições, tá? Uns estão com um conhecimento intelectual maior, enorme, e pouco desenvolvimento moral, que, na verdade, se a gente colocar a humanidade de uma forma geral, está nesse nível, né? Outros têm um desenvolvimento intelectual e um desenvolvimento moral mais acentuado, haja vista as suas próprias atitudes. Podem ser uma minoria, sim, porque isso depende da própria pessoa. O espírito que hoje vence as suas más inclinações, né, que coloca as virtudes como já interiorizadas em si, já passou antes por dificuldades. Ele não nasceu perfeito, né? Há outras vertentes religiosas que colocam como se a gente já nascesse pronto, né? Então a gente está aqui para viver e crescer, pronto, acabou. Mas, no geral, e a doutrina espírita, com o seu caráter consolador, com o seu caráter de fé raciocinada, que é extremamente coerente, né, dentro da codificação, assim, esmeradamente realizada por Allan Kardec, com todo o seu cuidado, com toda a sua, o seu mérito, a sua dedicação em relação a esses estudos, né, para a codificação das obras, né, do Pentateuco, nos coloca na condição de entender que nós não estamos aqui pela primeira vez, não fomos criados já perfeitos, muito pelo contrário, simples e ignorantes, o que nos coloca num patamar de igualdade, né? Então, todos têm a chance de crescer. E não há aquele que saiu na frente porque era mais inteligente. Todos criados simples e ignorantes. Todos passando por processos de evolução. Aprendendo, crescendo, errando, acertando. E à medida que se tem noção do seu erro, se arrepende, deseja, né, repará-lo, já começa a subir nessa escada, né, ligada à perfeição moral, porque a gente começa a exercitar essa perfectibilidade, a gente começa a exercitar o bom uso do nosso livre-arbítrio, a gente começa a exercitar realmente a nossa condição autônoma, né? Eu sou responsável pelos meus atos. E à medida que eu tenho um desenvolvimento racional, consciente da minha natureza espiritual, né? Sou um espírito imortal, criado por Deus, simples e ignorante, com dificuldades e com também muito amparo do alto, que é bom a gente ressaltar sempre isso. Ninguém, em nenhum momento, está desamparado. Naquele período em que nós não tivemos condições de escolher, tivemos tutores espirituais, espíritos elevados responsáveis por nós, pela nossa condição reencarnatória, exatamente como crianças, né, que precisam de tutores. A partir do momento em que a gente começa a ter essa consciência, começa a ter essa condição de raciocínio, a gente continua tendo o amparo do alto. Porém, a gente já começa a ter a liberdade, né, através do livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas. E nessa consciência, né, de o que é certo, o que é errado, o que a gente vai aprendendo gradualmente, a gente começa a ter menos tutela, né, e mais autonomia para resolver, para agir e, consequentemente, mérito pelas nossas boas escolhas e responsabilidade pelas nossas escolhas equivocadas. Bom também entender que quando se fala de pecado, né, isso se pecou, né, é um termo usado que a gente deve interpretar como que errou-se o alvo, né? Então, se pecou, se errou o alvo,
entenda que foi errado, né, que foi um equívoco, e desse entendimento, nós mesmos buscamos a necessidade de se melhorar, de reparar. Isso tem a ver com uma outra virtude, que é a humildade, né? Então, se eu tenho um reconhecimento em relação às minhas dificuldades, se eu me coloco na condição de aprendiz e de ser humano imperfeito, eu também sei que os meus companheiros de caminhada também o são. São seres imperfeitos, como eu, estão em caminhamento, né? Em caminhada, desculpa, evolutiva, estão sendo encaminhados para a perfeição, mas não só por si mesmos, né, nas suas atitudes, mas por um planejamento espiritual e, sobretudo, pela sabedoria de Deus que nos colocou nesse processo, que tem a ver com a nossa vontade, com o nosso esforço, mas que tem todo um amparo do alto para que tudo ocorra da melhor forma possível, porém respeitando a nossa vontade no sentido de liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio. Se nós conseguimos entender esse processo, fica muito mais fácil ou até menos complexo essa realização, porque a gente começa a entender que se eu planto bem, eu colho bem. Toda a consequência, né, ela teve uma causa. Toda a atitude, né, ela tem uma consequência. E, portanto, quando se coloca na condição de espírito em evolução, sabendo que chegaremos lá e que o nosso mérito é exatamente saber escolher, vamos também entender que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Mas é como se fosse uma área, vamos colocar assim dentro da questão ligada à informática, é como se fosse uma área, né, um arquivo do nosso HD, que ele só é acessado, né, a senha para ele é o nosso despertamento, é a nossa conscientização espiritual. E aí, à medida que a gente vai despertando para essa área, tendo esse entendimento, a gente começa a acessar essa lei, né, perfeita do Pai, e aí a gente tomando consciência disso, do certo, do errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, a gente começa nessa perfectibilidade caminhar para essa perfeição moral, né? E aí é um processo automático, né? E ao mesmo tempo autônomo, porque sou eu que tomo a atitude. Depende de mim, não depende do outro, né? Depende de mim. Depende de mim ser alguém feliz. O que é a felicidade? A felicidade ela está ligada ao espírito. É uma condição do espírito, alcançada pelo espírito, que já consegue acessar pela sua conscientização, né? Pelo seu desenvolvimento intelecto-moral, já consegue acessar as leis de Deus na sua própria consciência. Pode não acessar de uma forma ampla, né? Absoluta, mas já começa a acessar. E aí sente-se felicidade, né? Então, o espírito, quando ele acessa isso, ele tem uma felicidade, tá? A alegria é uma coisa diferente da felicidade. A alegria, ela é uma coisa momentânea, né? É um sentimento que está muito mais ligado à materialidade, né? A gente aqui como encarnado. Por quê? Nós temos momentos de alegria, né? Assim como o prazer, né? A vontade de estar junto, né? De alimentação, né? Toda essa questão ligada à parte material, ela nos traz satisfação, ela nos traz prazer, ela nos traz alegrias, né? Que não são constantes, mas elas existem. Por quê? Porque são provocadas por questões ligadas à nossa materialidade, como espíritos encarnados. É uma situação mais fisiológica, vamos colocar assim, né? Dentro desse processo. A felicidade, não. A felicidade, ela tem a ver com o espírito.
Por isso que, se a gente pensar bem, aquela reflexão que diz, né? A felicidade não está fora, a felicidade está dentro, está em mim. Por quê? Porque nos remete a essa questão ligada à nossa espiritualidade. Sou eu, espírito imortal, que vou me sentir feliz dentro da condição em que começo a agir dentro das leis da perfeição moral. E que leis são essas, né? Que condição é essa? É trabalhar, é praticar as questões ligadas à nossa virtude, à nossa caridade, ao exercício da caridade. E a caridade desinteressada. Ok, quando às vezes as pessoas falam assim, mas é melhor começar fazendo interessadamente do que não fazer. Tá, é um início, é um processo, mas a verdadeira caridade, que tem a ver com essa perfeição moral, né, com esse início de trabalho nessa busca de perfeição moral do ser humano, e que vai provocar a felicidade do espírito, porque ele está saindo de um estado de imperfeição para um estado aproximado dessa perfeição moral, né, que Deus nos chama, que Jesus nos chamou, né? Sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Nesse sentido, haja dentro dessa sensação, né? Dentro dessa condição que é provocada por uma atitude de amor, por uma atitude de caridade. Haja dentro disso que você vai ser feliz, vai se sentir feliz. Por menor que seja, podemos reparar que quando a gente faz alguma coisa, vamos prestar atenção nisso. Se ainda não prestaram, daqui para frente, preste atenção, porque é um ótimo teste. Quando a gente faz alguma coisa ligada ao bem, não importa, nós não estamos falando de grandes obras, não. Nós estamos falando de coisas simples no nosso dia a dia. Que esse processo de perfectibilidade, da busca da perfeição moral, né? Ele é diário, ele é constante. E não é nem numa encarnação, numa existência, ele é quase que infinito, né? Vamos colocar assim. Mas é possível e desde já. Nós estamos numa escola, né? A reencarnação, o processo reencarnatório é exatamente para nos ajudar nessa questão. A gente separar, né, a parte material da parte espiritual. Em que sentido? De o que é a nossa essência e o que é a nossa experiência. Né? A nossa essência é espiritual, a nossa experiência, ela passa por questões ligadas à reencarnação e à erraticidade, que é o momento em que a gente está entre uma encarnação e outra. Em todas elas, a gente tem uma vivência, uma experiência, né? Mas a nossa essência é a espiritual, é o que nós somos. E por isso somos perfectíveis, temos necessidade desses dois processos, né? E quando estivermos de tal forma, já numa perfeição moral, numa condição de perfeição moral, capaz de não precisar mais reencarnar, não precisar desse processo reencarnatório, nós já estaremos com uma sensação, com uma condição de felicidade, que, como diz, fala mesmo, dos espíritos felizes, dos mundos ditosos, né? Porque ali a gente vai estar numa condição em que não se necessita mais de processo reencarnatório para exercitar o que nos deixa feliz, né? Então, nesse processo, voltemos agora aqui para o nosso dia a dia. Uma atitude que a gente faça de ajudar alguém quando a pessoa está precisando de alguma coisa, de você fazer algo totalmente desinteressada, né? De uma forma desinteressada. Uma sensação nos invade que é algo indescritível. A gente não depende de ninguém para sentir isso, a não ser de nós mesmos, da nossa condição de usar bem o nosso livre-arbítrio, de acordo com essa consciência que a gente já vai acessando, né? E essas leis divinas que estão lá e que a gente começa a interiorizar e a colocar em prática, e nessa prática a gente alcança
momentos de sensação de felicidade, porque isso é do espírito. Isso é a nossa essência. A nossa essência está ligada à espiritualidade, está ligada à imortalidade, está ligada à perfectibilidade e a esse exercício das virtudes, das atitudes ligadas à caridade desinteressada no nosso dia a dia, sejam questões bem pequenininhas dentro da nossa condição de fazer, sejam questões maiores à medida que o espírito vai evoluindo e adquirindo até missões mesmo, né? Imaginem um espírito como o Chico Xavier, a felicidade que ele não experimentou, não experimentava e não experimenta. Porque alguém que ele não precisava, a felicidade não estava fora, a felicidade estava nele, ele não precisava ser rico. Não que tenha problema alguém querer uma condição melhor financeiramente, viver dignamente, é um direito de todos, né? E isso é ótimo, não tem que achar isso errado. A questão é a pessoa supervalorizar e projetar a sua felicidade na materialidade, no ter e não no ser. Alguém já falou assim, né? O que você deseja? Eu quero, olha só, ter dinheiro, ter uma casa própria, ter um carro, ter uma condição. Dificilmente você vai ouvir alguém falar, eu quero ter felicidade, porque ninguém tem felicidade. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Ser porque tem a ver comigo. Tem a ver com a minha essência. Ser feliz tem a ver com o meu espírito. Eu posso ser feliz. Eu fui criada para ser feliz. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Mas, muitas das vezes, a gente quer essa felicidade de fora. Como se projeta no ter condição financeira, ter dinheiro, ganhar na loteria, ter. As pessoas querem ter sucesso. Ter. E dificilmente você escuta, né? Eu quero ser. E Chico Xavier, ele tem, inclusive, uma passagem de quando ele era criança, que a professora perguntou para ele o que ele queria ser quando crescer. Né? E ali, os coleguinhas, como qualquer um de nós, na nossa condição de escola, né, de estudante, a professora que pergunta isso para a gente, lá na nossa infância, que perguntou, todos nós, com certeza, quem respondeu isso, eu quero ser isso, ser aquilo, ou ter, né? Mas, no caso, ser no sentido de algo material, né? Aquela coisa da projeção do sucesso. Não tem nada errado nesse querer. A gente está no mundo material e faz parte disso. A gente precisa das profissões, a gente precisa se manter, prover o nosso sustento, prover o sustento da nossa família. E isso é digno. O trabalho dignifica e evolui, né? Ajuda a gente nesse processo intelecto também e no moral também, porque se a gente trabalha, a gente ajuda. Jesus não falou? Meu pai trabalha, ainda trabalha e eu também. Nós também. O universo, a criação é dinâmica. O trabalho é algo muito nobre. Portanto, está tudo certo. Mas ele lá respondendo, né? O que você quer ser quando crescer? Feliz. E a professora fala para ele, você não entendeu a pergunta. Por quê? Porque o natural da gente, que não é dizer que está certo ou que está errado, é só o natural. O natural, né, o comum, vamos colocar assim, é que a gente responde, eu quero ser engenheira, eu quero ser médica, eu quero ser isso, quero ser... Mas o ser, que a gente vai estar médico, estar jornalista, estar engenheiro, estar qualquer outra função profissional, a gente não é. Agora, o ser feliz é algo inerente a nós, espíritos imortais. Não tem a ver com o nosso processo reencarnatório no sentido da materialidade. Tem a ver com a nossa essência como espíritos e o que nós agimos para alimentar essa essência em nós, né? Que é a de fazer o bem. Essa é a nossa essência. Então, toda vez que a gente faz o bem, toda vez
que a gente age dentro desse processo dinâmico de amor que tem no universo, toda vez que a gente age dentro dessa lei de amor, de justiça, de caridade, dessa lei de caridade desinteressada, de fazer o bem pelo prazer, pela alegria, né, de ser útil, a gente consegue acessar e ser feliz. Acessar essa felicidade que é inerente ao espírito. Como eu disse, a alegria, né, é uma situação ligada à parte reencarnatória, né, à parte material, porque a gente tem a alegria dessas sensações, né? Alegria, ótimo, é muito bom. Alegria, ótimo. Mas a felicidade é outra coisa. A gente não fica alegre por fazer o bem. A gente fica feliz, a gente sente a felicidade, porque a gente acessa essa chave da perfeição moral, que é algo, como já disse, repito, e é importante a gente ressaltar, é algo gradativo, é um processo constante, gradual, já que somos espíritos, né, que ainda temos essa imperfeição moral. Por quê? O que é a imperfeição? O que é a infelicidade? É a gente entender que a gente errou, que a gente não fez o que deveria fazer, e aí a gente não se sente feliz, naturalmente. Né? E aí, qual é a vontade de sentir novamente essa essência que está em nós, que é a felicidade, que é o amor, né, divino, a gente acessar esse DNA divino que está em nós? É através do entendimento, da reparação nesse processo, quando a gente erra, buscar acertar. Por isso que nas reencarnações a gente busca, né, sejam as provas, as expiações, a gente busca, na verdade, reparar nossos erros ligados a esses débitos na contabilidade divina. Porque, na verdade, a gente está devendo a nós. Deus não castiga ninguém, que é outra coisa importantíssima da gente ressaltar aqui. Deus não castiga ninguém. Deus não se sente magoado, porque Deus não é um ser humano encarnado como nós. Deus, ele é a inteligência suprema. Quando tem a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o próprio Kardec, na sua condição, né, de professor, de intelectual, de muita inteligência já ali no espírito, né, um processo intelecto-moral já bem avançado, inclusive para ter a missão que ele teve de trazer a codificação kardeciana, né, que a doutrina é dos espíritos, não é de Allan Kardec, mas ele teve uma responsabilidade, um papel assim essencial. A gente tem muito a agradecer a Allan Kardec por tudo o que ele fez, né? Inclusive, obviamente, com o amparo da espiritualidade maior, mas com muito, muito esmero, muitas minúcias para trazer a doutrina dos espíritos para nós. Então, nesse processo, né, quando a gente se coloca nessa condição de acessar esse DNA divino, a gente começa a galgar esse processo de evolução espiritual, intelecto, moral. O intelecto, a humanidade já está bem avançadinha em várias situações. Mas moralmente a gente está, como diz, com a asinha meio... não é quebrada, né? Menos desenvolvida. E é mais do que nunca momento da gente desenvolver isso. Essa pandemia, né, esse momento que a gente vive enquanto humanidade, não só aqui no Brasil, né, mas humanidade terrena, há mais de 1 ano e 3, 4 meses, né, nesse processo, ele não vem à toa, ele não é um marco no sentido de que agora então a gente já está no processo de regeneração. Não, esse processo ele já vem, ele não vai acontecer do dia para a noite, assim como nós não mudamos do dia para a noite. Ninguém sai de uma condição de
inferioridade, né, de agir ainda com muito orgulho, muito egoísmo, que ainda são as chagas da humanidade, né, o orgulho e o egoísmo, para no dia seguinte tive essa consciência e já sou um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Não, não. Processo, a natureza não dá saltos, e esse processo não vai ser de um salto, mas ele é, como a gente coloca aqui, né, tô apertando nessa tecla, ele é gradual, ele é algo constante e depende de nós, da nossa vontade, entender esse processo, né, querer enxergar isso, buscar autoconhecimento para nossa autotransformação, entendendo que ela é um processo constante. Nós não saímos lá do início de simples ignorantes e, de repente, pulamos aqui para o século XXI, não. São muitos séculos e séculos, são muitos milhares, milhões, né, de anos para a gente ter condição de estar onde a gente está hoje. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala muito disso, de todo esse trajeto para a gente chegar, né, na condição que a gente tem hoje, né, de intelecto, né, de desenvolvimento. E depois disso ainda vem muito mais. A gente não está pronto. A gente tem muito ainda a evoluir. Mas nesse processo, a gente entender que a gente está num momento, conforme a gente falou aqui da questão da pandemia, de toda a humanidade, espíritas ou não, de todas as vertentes religiosas, quem não acredita, não importa, mas pode reparar que esse momento que a gente tem vivido é um momento em que até aquelas pessoas que se diziam, né, descrentes ou agnósticos, né, as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em vida após a morte, não acreditam em nada disso, aquela coisa de, em algum momento, despertar para que há algo mais. A dor, ela é uma professora, né? Ela não é um castigo, ela é uma professora. Joana de Ângeles fala bem isso. Porque ela ajuda a despertar. E muitas das vezes nem ela, porque o espírito ainda está tão fechado nessa questão ligada à materialidade, nessa questão ligada ao egoísmo, ao orgulho, a falta de exercitar, né, essa condição da caridade, né, a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né, o perdão às ofensas, são condições dentro de um processo de caridade que nem todo mundo ainda sabe lidar, mas o mais importante é entender que todos estão, né, dentro desse processo. Todos precisam passar por esse despertamento. E ele vai acontecer, ainda que a pessoa nem a dor a desperte ainda, naquele momento. Mas, numa forma geral, sabemos que a espiritualidade nos ampara sempre e sabemos que é um momento, embora difícil, complexo, né, doloroso, e aí vai todo o nosso respeito, a nossa vibração de paz e luz para todos aqueles que já desencarnaram, né? Milhões de pessoas. Aqui no Brasil, mais de 500 mil mortes. Nos Estados Unidos, mais de 600 mil mortes. Fora outras partes do mundo. Enfim, são milhares de famílias, milhões, né? Porque aí a gente tem que multiplicar isso pelo mundo todo. Pessoas enlutadas. Então, a gente se solidariza e sabe que a doutrina tem esse lado consolador, que tem o lado científico, que tem o lado filosófico, mas, acima de tudo, consolador, com a moral do Cristo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De nos mostrar que, depois da tempestade, tem o alvorecer, né, de um novo dia, que depois da dificuldade, da luta, tendemos a ter o descanso do bom combate, da batalha no bom sentido, e entendendo que esse momento é de batalha conosco, também a gente falando no sentido positivo, combatendo o orgulho, o egoísmo. Quantas pessoas necessitam de uma prece, coisa que a gente pode fazer? Quantas pessoas necessitam de algum tipo de ajuda material que a gente pode fazer? As casas espíritas têm pedido ajuda, outras instituições, e que bom que todo mundo busca ajudar. É um processo
em que muitos estão passando por dificuldades e que é uma oportunidade da gente fazer a caridade. Essa é uma caridade material, que, aliás, é até mais fácil, né? A gente pega, compra, dá ou deposita o dinheiro na conta da entidade lá do centro, da instituição, enfim. É até, entre aspas, mais fácil. A caridade moral, essa tem a ver com a perfeição moral. Acessar, né, essa condição que já está em nós, mas que nós precisamos acessá-la. É a caridade de sabermos suportar as dificuldades do convívio, suportar uns aos outros, não no sentido de estorvo, suportar no entendimento de que somos iguais. Se eu tenho imperfeições, você também tem. Se eu tenho dificuldades, você também tem. E nós estamos aqui para nos ajudar e não nos julgar, nos condenar. Nós temos opiniões e elas são diferentes? Ok. É assim que funciona. Opiniões diferentes. Opiniões diferentes não podem ser motivos de desarmonia, de violência, né? Não pode ser motivos de separatividade. A gente vê que é no mundo todo, até no nosso país, muitas das vezes. Então, aí exerce, e como espíritas, temos que dar esse exemplo de acordo com o que a gente já entende, exercitando essa caridade moral, que é o entendimento de que cada um está onde precisa, é o que é, faz o que tem condição de fazer, tem o seu entendimento dentro do que tem condição, que esse processo intelecto-moral, que essa evolução, ela é gradativa e que, portanto, nós estamos todos nesse processo, mesmo que uns em melhor condição, outros não, mas todos neste processo, e que nós precisamos realmente exercitar essa caridade do entendimento em que cada um deve se respeitar. Começa-se pelo respeito. Eu respeito você, você me respeita. Como pessoa, como ser humano, como cidadão, como espírito, como irmãos em Cristo. Aqueles que não acreditam, não tem problema, mas enxerguemos-nos uns aos outros como irmãos em humanidade. Nós estamos todos num planeta, não tem como sair daqui. Ou seja, somos todos irmãos em humanidade, independente de vertente religiosa, independente se a pessoa acredita ou não nessas questões ligadas à espiritualidade. Se acreditam, ótimo, porque não é uma questão só de acreditar. Elas existem, a pessoa acreditando ou não, né? A imortalidade da alma, o amparo do alto, ele existe, independente da pessoa acreditar ou não. Mas se existe e você já tem essa condição de entendimento, há um consolo muito maior. Imagine para todas essas famílias que têm perdido entes queridos, para nós que já perdemos muitos amigos, parentes, imagine para as pessoas que não acreditam em nada. É uma dor, a gente imagina que seja algo assim dilacerante, porque não acessam esse processo que é realmente a imortalidade, que vão se achar, vão se encontrar em outro momento. Muitas das vezes isso gera, inclusive, a revolta, né? Então, oremos, nós todos que temos o entendimento que não somos melhores que ninguém por causa disso, mas que já temos o entendimento, também temos a responsabilidade de usar bem o nosso livre-arbítrio nessa situação, orar pelos outros, pelos conhecidos, os desconhecidos, os encarnados, os desencarnados, os afetos, os desafetos. Orar por todos, pedir a Deus misericórdia. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele está falando disso. Não que a gente vá amar um inimigo como se ama um amigo, um ente querido, que se tem a alegria, o prazer de estar junto. Mas o amar é não desejar o mal, é não julgar, é não condenar e nem incitar as pessoas que o façam. Porque muitas das vezes é o que acontece. Meios de redes sociais, em vez de usar isso para disseminar coisas boas, muitas vezes você vê gente falando mal e às vezes nem conhece a pessoa, mas só porque tem uma opinião diferente, começa a simplesmente como se fosse um canhão, né? Vai metralhando, vai julgando sem o menor cuidado, assim, se está agredindo,
se está sendo violento, né, verbalmente. Isso é o quê? Isso é caridade moral. Se eu começo a exercitar essa caridade moral, o que vai acontecer? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer o outro o que eu não gostaria que o outro me fizesse. Olha, outra máxima do Cristo aí para nós, que é um termômetro. Se todo mundo só se baseasse nisso, o mundo já seria outro, a gente já estaria na regeneração. Porque é isso, é a gente se regenerar moralmente, é o que a gente precisa. É a gente se regenerar nesse processo intelectual para que a nossa consciência, a nossa condição de entendimento faça com que a nossa condição de espíritos imortais, nessa essência divina que Jesus disse, o sede perfeitos, né? Essa é a nossa essência. Para chegarmos a isso, a gente precisa exercitar isso. Então, a caridade moral, ela consiste nisso, nessa condição desinteressada, consciente, de fazer o bem, de buscar entender e se colocar no lugar do outro, que é a famosa empatia, uma palavra que tem sido muito usada e bem oportuna, porque as pessoas tentaram se colocar no lugar das outras, né? Antes de sair julgando. A gente tem o direito de pensar diferente. O que não quer dizer que se tenha que aceitar um pensamento que seja prejudicial. Não é isso. Mas uma coisa é você não aceitar, outra coisa é você sair fazendo uma apologia, né, à violência verbal, alimentando essa energia que é ruim para nós, para o nosso entorno, para o nosso planeta. Então, a caridade moral, ela consiste em a gente fazer o contrário, que é exatamente disseminar, seja nas palavras, seja nas atitudes, seja na escrita, né, através de redes sociais, através das lives, através de todo esse processo que a gente tem feito, né, virtualmente. Quanta coisa boa! A própria doutrina espírita, olha quanto consolo levado a essas pessoas. Deus é misericordioso demais. Olha só, quantas pessoas que não tinham ideia, não sabiam quanto acesso à doutrina espírita, por conta dessas lives, por conta desses encontros que foram abertos virtualmente por conta das casas estarem totalmente fechadas ou parcialmente fechadas por conta da pandemia. Então, esse processo é um processo dentro de todo um processo maior de desenvolvimento da humanidade, de melhoria, né, para a humanidade, na área intelectual, na área moral, né? Olha que beleza, as vacinas, isso aí tem a ver com pesquisa, com inteligência que o Papai do Céu deu para a gente, deu para as pessoas, inspirando e ajudando, né, a ajudar os cientistas, ajudando a humanidade. Isso é uma forma desinteressada. Pode a farmacêutica ganhar com isso, não sei quem é. Pode, mas os cientistas, os pesquisadores, os que são inspirados a ajudar a resolver, eles são inspirados pelo alto, porque no fundo, é para ajudar a humanidade. Tanto que as vacinas são gratuitas. Nunca se teve um processo tão grande em cima de tentar resolver um problema de saúde pública como através dessa questão pandêmica. Isso não é à toa, né? Quanta questão ligada à parte moral, porque a gente está falando de desenvolvimento intelectual, quanta questão ligada à parte moral, pensando na empatia, né, de se colocar no lugar do outro, pensando em ajudar os outros, né? Inclusive nos colocando no mesmo patamar, quer dizer, não importa se é rico, se é pobre, de qual a sua raça, de qual a sua religião, se você tem sucesso, se você é artista, se você é celebridade, se você é anônimo, todos no mesmo patamar. Todos na mesma condição de solidariedade, porque todos precisando de ajuda, precisando se ajudar nesse processo. A pandemia trouxe isso, e nada é por acaso, né? E não há castigo de Deus. É bom entender muito e sempre essa questão. Há, sim, oportunidades de reparação de erros, há, sim, oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento. Quanta coisa que vai vir por aí de desenvolvimento científico por causa dessa aceleração de descobrir vacina. Em outras coisas, são startados, né? Startados esses processos
iniciados esses processos por conta de uma pesquisa de vacina. Quantas outras coisas vão vir aí em termos de tecnologia de saúde, de melhoria, né? Então, startou-se um processo com o benefício da vacina contra a Covid-19. Mas olha quanta coisa virá advinda desse processo. E aí também a questão moral. Quanta coisa vai advir desse momento de solidariedade, das pessoas terem humildade, diminuir orgulho, egoísmo, essas chagas da humanidade, e melhorar a condição de olhar para o outro, né? De ser mais solidário, mais empático, menos agressivo, de ser mais justo. Se a gente falar de caridade, né? A lei de amor, de justiça, de caridade, ela está envolta nesse processo de perfectibilidade, de exercício em prol da nossa perfeição moral. Se a gente agir de acordo com isso, mas porque nós queremos, porque nós entendemos, né, que é essa coisa autônoma, né, é uma moral autônoma, né, é uma condição de a gente agir em prol da nossa felicidade, do espírito na sua essência, que é divina, que é ser feliz, se sentir feliz à medida que se pratica a caridade desinteressadamente, pratica o bem. Então, a gente agradece muito a oportunidade de aqui estar e esse momento de reflexão, de estudo em torno da perfeição moral e que a gente, óbvio que ainda está longe dessa perfeição, né? Mas a gente pode e deve e tem todo o amparo da espiritualidade para isso, que é praticar e ir atingindo esse processo e sentindo essa felicidade que ela é possível, ela é acessível, porque ela é inerente ao espírito. Então, quanto mais bem, quanto mais condição de agir em atitudes de amor, de caridade desinteressada, a gente fizer, né, quanto mais condições a gente praticar nesse sentido, mais a gente se sente feliz. A felicidade não está fora, ela está em nós, ela é da nossa essência espiritual. Pratiquemos e sigamos em frente. Muita paz a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Gratidão pela oportunidade e o amparo do alto sempre. Graças a Deus. Agradecemos a Ana Paula pela oportunidade de mais um estudo aqui na casa. Gratidão por estar aqui compartilhando com a gente mais um ensinamento. Nós acompanhando aqui com você, Ana Paula, teve a Dilma lá do Irmã Sheila, dando bom dia, a Sônia, Carlão também estava aqui acompanhando, Rogério também dando bom dia a todo mundo. E agradecemos também a participação dos que estão aqui na casa, também presentes, assistindo você aqui conosco, né? E a todos que vão assistir também a partir de amanhã no YouTube. Lembrando também de que nós estamos fazendo uma campanha dos cobertores, né? O recolhimento pode ser feito aqui às quartas e aos domingos e também nos sábados. Então, nós estamos fazendo uma campanha de inverno aí, que o inverno está bem rigoroso. Então, quem puder colaborar, ajudar, a casa está aqui à disposição para ser esse centro de distribuição para essa turma necessitada. Vou tirar a Ana Paula aqui rapidinho para a gente fazer um encerramento. Obrigado, Ana Paula. E na quarta-feira nós temos a palestra com a Eliane Bailão. No próximo domingo vai ser o José Borges, né? Então agradecemos a todos que estão aqui. Vamos encerrar então com a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga pela oportunidade bendita de hoje estarmos aqui em mais um estudo dessa casa, aprimorando a mensagem consoladora, a boa nova, a boa notícia, para que a gente possa internalizar em nossos corações e exercitar na prática todas essas lições, contribuindo com a regeneração desse planeta. Mais uma vez, envolvendo as nossas vibrações, para que a gente possa internalizar nos corações das almas aflitas, para que elas possam caminhar e seguir em frente,
rumo ao seu objetivo encarnatório. E que possamos, através dessas vibrações também, externar ao nosso planeta, à comunidade, aos nossos familiares, à sociedade, a todos que estão nesse exato momento precisando dessas energias para prosseguir em frente. Que o Senhor nos ampare, nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, tenham todos um bom dia. Para quem vai ficar aqui, vamos fazer uma sessão do passe, só aguardar. Bom dia a todo mundo.